Bem-vindos a uma jornada transcendental pelo coração do deserto, um lugar de mistério e significado profundo na tradição bíblica. Ao adentrarmos esse vasto oceano de areia e silêncio, somos chamados a desvendar os segredos que se escondem sob as dunas e rochas. O deserto, meus caros, é mais do que simplesmente um cenário árido. É um palco espiritual onde vidas são testadas e almas são moldadas. Mas, antes de irmos ao deserto onde Jesus foi tentado por Satanás, precisamos conhecer o que aconteceu um pouco antes disso. Seu batismo. Após emergir das águas purificadoras do Rio Jordão, algo transcendental acontece. Algo que ecoará pelos séculos, reverberando nos corações da humanidade. No Jordão, Jesus se submete ao batismo, um ato de humildade diante de João Batista. As águas sagradas envolvem o Filho de Deus, testemunhando não apenas a sua humanidade, mas também a promessa de uma missão divina, um chamado irrevogável. Enquanto as águas do Jordão envolvem o corpo de Jesus, os céus se abriram. Uma voz, majestosa e suave como o sussurro do vento, ecoou na atmosfera sagrada. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. As palavras do Pai ressoaram, atravessando o véu entre o divino e o terreno. Assim, somos levados ao coração desse momento. Somos convidados a refletir sobre a importância desse batismo nas águas do Jordão. Não foi apenas um ato simbólico, mas uma consagração divina, um selo sobre a missão que Jesus estava prestes a empreender. Ao emergir do Jordão, Jesus não era apenas o carpinteiro de Nazaré. Ele era o Filho amado de Deus, ungido para uma missão que iria transformar o curso da história da humanidade. Ele estava destinado a caminhar entre nós, a ensinar, a curar, a amar e, finalmente, a entregar a sua vida como um sacrifício redentor. Após emergir das águas purificadoras do Rio Jordão, ele não é conduzido aos palácios ou aos templos grandiosos, mas sim ao deserto. Um local árido e solitário, onde o vento sussurra segredos antiquíssimos e a paisagem impõe reverência e humildade. Mas por que o deserto? Porque este vasto e silencioso reino de areia e pedra. É aqui que encontramos o primeiro tesouro de sabedoria espiritual. O deserto, na tradição bíblica, é mais do que um mero lugar geográfico. Ele é o símbolo da purificação, da provação e, sobretudo, da preparação espiritual. E assim, vemos Jesus, o Filho de Deus, também adentrar este vasto oceano de areia. Não como um mero acaso, mas como um ato de escolha divina. Aqui, ele é levado ao limite, onde a fome aperta e o silêncio é quase tangível. É neste deserto que ele é provado, onde sua conexão com o Pai é testada e fortalecida. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, o deserto é a forja onde os espíritos são temperados e os corações são refinados. É o lugar de preparação para a grande missão que aguarda cada um de nós. Não é apenas um lugar de provação, mas também um lugar de crescimento espiritual, onde aprendemos a confiar plenamente em Deus e a discernir sua vontade. Ao contemplarmos o deserto, somos convidados a refletir sobre os desertos em nossas próprias vidas. Os momentos de aridez, de silêncio aparente, são, na verdade, oportunidades de crescimento e fortalecimento espiritual. É onde nossa fé é aprimorada, onde aprendemos a confiar na promessa de que Deus está conosco, mesmo quando tudo parece desolado. Então Jesus tem sua primeira tentação, um momento de escolha crucial nas areias ardentes do deserto, onde a fome aperta e a força é posta à prova. Jesus estava jejuando há 40 dias e 40 noites. Imaginem, estar diante da oportunidade de satisfazer uma necessidade básica com um simples gesto, mas à custa de algo muito mais precioso. Eis que Satanás, o astuto tentador, surge no cenário. Sua voz sinistra ecoa no silêncio, desafiando Jesus. Se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem em pães. A tentação é sutil, mas profunda. A fome, o cansaço, a possibilidade de saciar uma necessidade física imediata.
Mas aqui reside um ensinamento de valor inestimável. Esta tentação não é apenas sobre o pão, é sobre escolhas. É sobre discernir o que é temporário do que é eterno. É sobre priorizar o espiritual sobre o material. Jesus, em sua resposta, nos presenteia com uma lição que ecoa através dos séculos. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui, ele nos lembra que nossa existência vai além das necessidades físicas. Somos seres espirituais, famintos por uma nutrição que vai além do corpo, que busca a plenitude da alma. Ao recusar a tentação de transformar pedras em pão, Jesus nos ensina a priorizar a nutrição espiritual, a alimentação da alma, através da palavra de Deus. Ele nos convida a buscar a saciedade nas verdades eternas, na comunhão com o Pai, em uma relação profunda e íntima que transcende as necessidades físicas. Assim, ao contemplarmos esta primeira tentação, somos desafiados a refletir sobre nossas próprias escolhas. Quantas vezes somos tentados a priorizar o material em detrimento do espiritual? Quantas vezes trocamos a satisfação imediata pela plenitude duradoura que provém da palavra de Deus? Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Aqui temos a segunda tentação. Satanás, aquele que tenta os corações mais resilientes, propõe a Jesus um teste de coragem divina. Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: ele deu a seus anjos ordens a teu respeito. Eles te protegerão com as mãos, com cuidado para não machucares o teu pé em alguma pedra. Aqui, no cume mais sagrado, diante do pináculo do templo, a tentação se desdobra diante dos olhos de Jesus. A promessa de um milagre espetacular, a certeza de ser amparado pelos anjos. Mas essa tentação transcende a física, adentra o âmago da confiança e da obediência. Jesus, com sabedoria e discernimento inabaláveis, responde com uma verdade que ecoa por todas as eras. Também está escrito: não tentarás o Senhor, teu Deus. Aqui, ele nos ensina que a confiança em Deus não deve ser testada por provocações audaciosas, mas sim fundamentada na certeza de sua fidelidade. Quantas vezes somos tentados a buscar sinais e milagres, a exigir provas tangíveis da presença de Deus? Quantas vezes, em nossa ansiedade, colocamos à prova a fidelidade do Pai Celestial? Jesus nos convida a confiar, a descansar na certeza de seu amor incondicional. Possamos, como Jesus, confiar plenamente em Deus, sem a necessidade de provas espetaculares. Que possamos encontrar segurança na certeza de sua fidelidade, mesmo nos momentos mais desafiadores da vida. Aqui estamos diante da terceira tentação, um momento de escolha transcendental nas areias áridas do deserto. Satanás, o ardiloso tentador, não desiste facilmente. Agora, ele apresenta a Jesus uma oferta grandiosa e sedutora. Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. A promessa de todos os reinos do mundo, o poder absoluto, a glória inconteste. Que tentação, não é mesmo? Essa tentação vai muito além da oferta material. Ela toca nas raízes mais profundas da natureza humana. O desejo de influência, o anseio por poder, a busca pela glória. É a promessa de um atalho para a supremacia, um atalho que evita a jornada de sacrifício e obediência. No entanto, Jesus, o Filho de Deus, enxerga além das aparências. Ele compreende que a verdadeira glória não é obtida pela adoração ao inimigo, mas pela adoração ao Pai Celestial. Sua resposta ressoa como um trovão nos corredores do tempo. Para trás, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Ao recusar a oferta de Satanás, Jesus nos chama a refletir sobre as tentações que enfrentamos em nossas próprias vidas. Quantas vezes somos seduzidos pelo brilho fugaz do poder, pela ilusão da glória passageira? Quantas vezes trocamos a adoração ao Deus Todo-Poderoso por ídolos terrenos? Possamos, como Jesus, discernir a verdadeira fonte de glória e poder. Que possamos escolher a adoração a Deus como o nosso caminho.
buscando Sua vontade em cada passo da jornada. Como podemos trazer os ensinamentos das tentações de Jesus para o nosso próprio caminho espiritual? Como podemos aplicar esses princípios no dia a dia, nas lutas e desafios que enfrentamos? Primeiramente, é essencial compreendermos que a resistência ao mal não é uma tarefa reservada apenas a figuras sagradas. Assim como Jesus enfrentou as tentações, nós também somos chamados a enfrentar as nossas. É na nossa jornada diária que encontramos as oportunidades para aplicar esses ensinamentos. Aprendemos com a primeira tentação a importância de buscar a nutrição espiritual. Assim como o corpo precisa de alimento, nossa alma anseia pela palavra de Deus. Ler, meditar e aplicar os ensinamentos das Escrituras é como fornecer alimento para a alma, fortalecendo-nos para enfrentar as adversidades. Da segunda tentação, extraímos a lição de que o verdadeiro poder e glória vêm da adoração somente a Deus. Em nosso cotidiano podemos nos perguntar: estamos buscando influência e reconhecimento terreno ou estamos dedicando nosso coração à adoração do Pai Celestial? A humildade diante de Deus nos capacita a exercer um impacto verdadeiro e duradouro. E da terceira tentação recebemos o lembrete de que a confiança plena em Deus é a chave para superar qualquer desafio. Nos momentos de teste, quando a tentação parece irresistível, podemos nos agarrar à promessa de que Deus está conosco. Ele nos dará a força necessária para resistir e nos conduzirá ao triunfo. Que possamos levar esses ensinamentos para nossas próprias vidas. Que possamos aplicar esses princípios na nossa jornada espiritual, encontrando força na palavra de Deus, adorando com humildade e confiando plenamente no Pai Celestial. Que possamos resistir às tentações cotidianas, sabendo que somos capacitados pela presença e graça de Deus. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.